Bem-vindo para o Chá da Semana com o Morel Vádia. Estamos aqui na cidade de Santa de Jerusalém. Não deixes de rezar por nós. Estamos passando tempos difíceis. Hashem está conosco e todas as suas promessas prometidas aos profetas se cumprirão e nós estamos a ver isto diante dos nossos olhos. Por isso, não deixe de rezar por nós. Dê o seu joinha, o seu like, compartilhe os nossos links, nossos episódios em todas as redes e mídias sociais, podcasts e ferramentas de streaming. Sem mais delongas, quero falar sobre a Parashá de semana, que é a Parashá Shelach. É a 37ª porção da Torá no ciclo anual da leitura da Torá, e está no livro de Números, capítulo 13, versículo 1 ao capítulo 15, versículo 41. A palavra Shelach quer dizer enviar, e ela conta sobre a história dos espiões israelitas que chegaram a Canaã, o relatório negativo que trouxeram de volta e a punição decretada ao povo judeu, que foi devagar e morrer no deserto ao longo dos 40 anos, e também todos os desastres que passam na história judaica das 3 semanas de lutos têm a sua origem neste Parashá desta semana. Também terminamos com a lei sobre os sacrifícios, também a história do homem que morreu por profanar o Shabat, a Tzolefad, e o mandamento de usar roupas com franjas, o tzitzit. Na Haftarah, nós temos o livro de Josué, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 24, que é a segunda tentativa de espiar a terra. Desta vez foram bem-sucedidos, conforme o Midrash, foi Caleb e Pinhas, que foram enviados por Josué a Jericó. Quando Rab ouviu falar das maravilhas ocorridas ao povo de Israel, protegeu os espiões que os procurava, recebendo, debaixo de uma grande pressão e ameaça de vida, uma promessa de que a sua família seria poupada quando o exército de Israel atacasse a sua cidade de Jericó. A tradição diz que posteriormente ela se converteu ao judaísmo e tornou-se esposa de Yehoshua Binu, o comandante que entrou em Jericó e conquistou. Os temas centrais desta Parashá de semana, isto tem a ver com a Parashá, tem a ver com a fé e o medo, onde a crise dos espiões ilustra a tensão entre a confiança na promessa divina e as avaliações humanas que são pessimistas. A responsabilidade coletiva e individual, a maioria dos crentes leva ao castigo coletivo, mas a postura confiante de Caleb e Josué é bem recompensada. Baruch Hashem, santidade cotidiana, onde as narrativas e as leis reforçam que cada ação da exploração da vida diária, o Shabat e as vestes, em guardar o Shabat, em vestir tzeniut com modéstia, deve refletir consciência e obediência à luz. E também falamos do processo de entrada na terra prometida, na terra de Israel, naquela época e também quanto hoje, também requer observâncias, ofertas e uma disciplina ritual. Esta é um pequeno resumo da Parashá de semana. E a primeira Parashá, a primeira aliá, temos do capítulo 13, versículo 1 ao 20, onde Hashem fala para enviar os exploradores da terra. E daí depois a segunda aliado, a aliado Levi, são 20 passuquim, 20 versículos, capítulo 13, versículo 21 ao 14, versículo 7, onde fala da expedição de 40 dias dos espiões, e aí se fala de todo este procedimento e o desastre que foi este relatório. A terceira aliá, com 18 psukim, do capítulo 14, do versículo 8 ao 25, nos fala que o povo quis apedrejar os que trouxeram as boas notícias, Caleb e Yehoshua, que tinham a fé, e Hashem ficou sem paciência e, infelizmente, não suportou o povo falar mal de Israel, da Eretz Israel, da terra de Israel, por isso é o grande perigo dentro da Torá de falar mal da terra de Israel, que vem acompanhado de maldição. A quarta aliá, com 27 Pessuquim, 27 versículos, do capítulo 14, versículo 26, do 15 ao 7, onde fala que a Torá elabora a pronúncia devastadora de Hashem, onde o povo vagará no deserto por anos equivalentes ao número de dias da expedição dos espiões. Infelizmente, acontece a reincorrência do número 40, e também aqui começa
o detalhe das rezas de Minha, que são as rezas da tarde, que está relacionado com o korbanot, sacrifício da oferta de farinha, óleo e da libação de vinho que foi estabelecida com estes episódios. A quinta aliá, com 9 pasukim, do capítulo 15, versículo 8 ao versículo 16, continua terminado esta parte, e quando vem é uma forma de podermos arrepender, fazendo o sacrifício da tarde, fazendo techuvá. Nada mais apropriado do que este lugar logo depois do relatório catastrófico dos espiões. A sexta aliá, com 10 pasukim, capítulo 15, versículo 17 ao 26, se apresenta a mitzvah da Halá, e esta preciosa mitzvah que é o pão, e também é a Halá, que é especialmente separada e santificado para o Cohen. E a sétima aliá, são 15 pasukim, do capítulo 15, 27 ao 41, nós vemos que cada líder deve ser responsável pelas suas ações e não somente culpar a vezes, culpar os líderes, mas também temos a nossa parte. Infelizmente, também temos o episódio triste da única pessoa que foi documentado na Torá, os 5 livros da Torá, que foi morto por haver dessacrado o Shabat, Sela Ferrad, que foi detido a colher lenha no Shabat e foi morrer apedrejado, infelizmente. E também vemos a parte do tzitzit, que é a veste especial para utilizar-se ao relembrar os mandamentos, as mitzvot, que Hashem nos deu. E também para terminar aqui com a reflexão da semana, nós temos 2 tipos de medo, e isto é baseado no Rav Jonathan Sacks. Uma das coisas mais interessantes que ele ouviu, que veio direto do Rav de Lubavitch, que foi a história dos espiões. E ele fez a seguinte pergunta: como é possível que 10 espiões voltaram com um relatório desmoralizador, derrotista, dizendo que não podia vencer, que o povo era grande, que as cidades eram fortificadas demais, eram gigantes e que eram como grilos na frente deles? Estes não eram nada mais, nada menos que os líderes das 10 tribos de Israel, e eles tinham visto com seus próprios olhos e participantes do que Hashem fez na travessia do Mar Vermelho, quando matou todos, quando desceu o maná no deserto. Tudo isso eles tinham visto. Eles tinham toda a documentação com os olhos do que viu. E o Rebbe de Lubavitch dá uma resposta muito interessante. Eles não temiam o fracasso, temiam o sucesso. E é o grande erro que podemos cometer, que nós queremos passar a vida, queremos tentar passar a vida na proximidade dos e separar-se da vida normal. E querem buscar uma espiritualidade maior. O judaísmo busca justamente o contrário. O judaísmo quer trazer os céus para os mundos inferiores. E esta é a grande diferença do judaísmo, que busca trazer o céu à terra. Muitas religiões querem levar pessoas aqui desta terra para o céu. E o judaísmo, a Torá, nos ensina a trazer o céu de volta para a terra. E é verdade que o que acontece é esta experiência religiosa no deserto. Poderia estar muito bem no deserto, na separação, sem querer trabalhar. Isto já havia algumas religiões e algumas seitas do judaísmo, como os essênios, que morreram num voto de suicídio e não queriam participar da economia, não queriam fazer parte do exército, não queriam fazer nada. Foi o grande erro. E este é o grande desafio para os 2000 anos de história judaica. O retorno dos judeus agora à terra e ao Estado de Israel. E isto há uma grande crítica, às vezes, ao sionismo, ao que está a passar em Israel. Mas a grande realidade é o florescimento da redenção messiânica. Vamos fazer o que temos que fazer e Hashem lutará a vossa batalha. Shabbat Shalom. Vamos ajudar a espalhar a Torá a todo o mundo. Muito obrigado.